E aí, galerinha do UJA, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Nesse período de quarentena, a gente, como Igreja do Senhor, estamos aqui para tentar minimizar alguns danos que têm acontecido com vocês. Eu sou Yara Azevedo, eu sou psicóloga, para aqueles que ainda não me conhecem, então estou aqui para me colocar disponível e tentar ajudar vocês no cuidado em saúde mental. Então, nesse período de quarentena, eu tenho ouvido muito os jovens, adolescentes, crianças, todas as faixas etárias, que as pessoas estão meio desesperadas. Yara, eu não sei mais o que fazer. Eu gostava da minha rotina, eu podia sair, eu podia ir para a escola, eu podia sair com os amigos, eu podia participar dos encontros de UPG na casa de alguém, fazer aquela resenha toda, e agora estou simplesmente enclausurada em casa. O que eu faço? Eu não tenho mais estrutura de permanecer nessa condição de inércia. Ok. Gente, a ansiedade é uma sensação que tem atingido muitas pessoas nesse período de quarentena, porque de fato nós estamos vivendo uma realidade atípica que acabou extraindo da gente a nossa capacidade, digamos assim, de controle. E o ser humano, todos nós, desde criança, a gente carrega isso no nosso repertório, a gente tem muito essa necessidade de controlar as coisas. Por menores que elas sejam, quando a gente se sente no controle, a gente se sente seguro, a gente se sente confortável e, consequentemente, a gente se sente bem. Quando a gente se sente seguro e confortável, é lógico, a gente vai ter boas sensações. E quando alguma coisa foge do nosso controle, aí mexe com a nossa estrutura e a gente fica totalmente desajeitado. Eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde eu vou, não sei por que caminho eu começo, o que eu faço. E isso é uma sensação que tem atingido assim toda a população mundial, porque a Covid-19 tem atingido, né, uma pandemia que tem atingido na esfera global mesmo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que vocês não estão sós nessa. E quando a gente fala sobre ansiedade, a gente fala sobre um fator que é natural. A ansiedade é algo até biológico. A ansiedade ajuda a gente, prepara a gente para fugir, correr ou se esquivar de situações perigosas. Agora ela se torna preocupante e patológica, como um adoecimento mesmo psíquico, quando isso acaba tomando uma esfera e uma proporção muito intensa na vida da pessoa. Quando, apesar de não ter, digamos, nenhum perigo iminente, a gente sempre está numa sensação de hipervigilância e eu estou sempre esperando que alguma coisa de muito ruim vai acontecer, e por esse motivo eu acabo ficando com até algumas sensações físicas, que é taquicardia, né? O coração fica acelerado, eu tenho sudorese, eu fico suado, e aí eu fico palpitando e eu fico hiperventilando, que é aquela respiração ofegante de muito cansada. É como se eu tivesse... Percebem que essas sensações físicas, elas estão muito relacionadas a uma condição de medo. Quando eu estou com medo, geralmente eu fico assim. E para o ansioso, essas sensações estão muito presentes no dia a dia da pessoa. Mas por se repetir, a pessoa, apesar de se sentir muito mal, acaba meio que se acostumando a viver nessa condição. Mas essa condição não faz bem para ninguém. A gente precisa, diante da ansiedade, a gente fazer algumas perguntas e a gente se mover em relação a ela de uma maneira mais saudável. Eu olhar para a situação, por exemplo, a pandemia. Nós temos uma situação de fato perigosa. Nós temos, de fato, uma situação que fugiu do nosso controle, que por mais que a gente tente, a gente não vai ter o poder de dizer assim, pandemia, para por aí, coronavírus, se contenha que agora eu quero voltar para a vida. A gente não tem essa capacidade. Mas o que a gente precisa fazer? A grande diferença na nossa vida está, peraí, algo está acontecendo de ruim. O que eu vou fazer com isso? E eu tô aqui para ajudar vocês a se movimentarem de uma maneira mais saudável, mais tranquila e mais benéfica nesse período de quarentena. Então, a gente conseguir olhar para o que está acontecendo e a gente tomar as medidas de prevenção e de proteção.
Quais seriam elas? Eu preciso nesse momento ter responsabilidade, inclusive responsabilidade coletiva. Eu sei que na juventude a gente tem muito essa sensação de pertencimento e a gente tem muito desejo de mudar algumas coisas, a gente fica muito envolvido em algumas causas e a gente tem um desejo de ter uma importância e de ter um significado na vida de alguma pessoa, na vida de muitas pessoas. Então, a sua importância se dá em você ficar em casa nesse momento. Você vai poder estar ajudando toda a população, inclusive a sua população, digamos assim, mais micro, que é a sua família, estando em casa. Então, você pode fazer algo com isso, se protegendo. A outra coisa que a gente pode fazer é, isso está acontecendo, eu não tenho controle sobre isso. Quando a gente fala de ansiedade, eu até falo isso para alguns pacientes meus que têm um quadro de ansiedade. A gente precisa se fazer algumas perguntas e não tenha dúvida que a resposta vem rápido. Se a gente está ansioso, a ansiedade é uma preocupação antecipada do que vai acontecer. Então, como eu vejo as coisas, a vida e o que vai acontecer de uma forma mais, digamos, caótica, ai meu Deus, tudo tá perdido, eu tô muito preocupado, a gente vai se movendo e algumas pessoas até paralisam diante da ansiedade. Eu não sei nem o que fazer, eu tô com tanto medo, eu tô tão assustada e eu vou ficando assim, parece que essa sensação de desespero vai tomando conta da pessoa e eu preciso me perguntar, se é uma preocupação antecipada, a gente se preocupa com o problema, né? Então vamos lá. A gente, quando essa ansiedade vier, eu vou me perguntar, com o que eu tô me preocupando? O que tá me preocupando? E aí na hora vai vir, ai meu Deus, sei lá, eu tô com medo de que meus amigos, minha família seja atingido, enfim, vai vir a resposta na lata. Quando a resposta vier, você vai se fazer outra pergunta, esse problema tem solução? A resposta também vai vir imediata. E aí, o que eu diria para você? Se o problema tem solução, por exemplo, a gente está enfrentando agora uma crise na saúde, né? Uma crise econômica, uma crise de várias esferas. Mas se a gente for pegar a história, a gente tem evidências fatídicas de que toda crise, ela movimenta, ela gera um desconforto, ela gera, de certa forma, um caos na sociedade, mas toda crise, ela tem um tempo. E ela não é duradoura, ela não é para sempre. Uma crise, ela começa, ela tem os seus picos de mais agravos, mas ela não fica ali. Ela vai ter um tempo de cessar. Então, o que a gente pode ter, até como cristãos, a gente tem esperança. A gente precisa ter esperança e a gente se voltar para essa esperança e a gente começar a retomar. Quase que eu não falo, né? Quase que eu fico gaga. A gente retomar. O que eu fazia antes da pandemia que me fazia bem? Como é que eu gostava de preencher o meu tempo? O que eu gostava de fazer? Mas agora é impossível, porque a gente não pode sair de casa. Eu gostava de resenhar com o povo. Gente, existem milhares de aplicativos que a gente pode se conversar online, né? De forma remota. Então, assim, a gente tem possibilidade de estar sanando com essa ansiedade. Se eu tenho uma necessidade de estar próximo, e que isso é muito importante, desenvolva, né? Um grupo, faça um grupo que provavelmente você já tem, interajam nesse grupo. E aí, nos momentos da aula, provavelmente vocês estão tendo a aula no perfil remoto, e aí aproveita a sua aula, separa um tempo para estudo, resolve algumas coisas que você tinha tanto desejo. Eu costumo dizer que antes da pandemia acontecer, eu via muitas pessoas, e vocês provavelmente passaram por isso também. Era o sonho de vocês estar em casa, deitada eternamente em berço esplêndido. E agora que vocês têm essa oportunidade, vocês estão reclamando sem parar. Só que o que eu quero dizer para vocês é que essa reclamação não vai produzir nenhum efeito. Então faz o seguinte, para de reclamar e começa a agir de uma maneira positiva para que você passe por essa fase de uma maneira benéfica e quando essa crise passar, você consiga olhar para trás, ter uma história para contar e dizer, eu fiz algo produtivo para minha vida. Então se vincula mais com seus familiares, se vincula mais se você tiver com seu animal de estimação,
Começa a fazer algum curso que você tinha vontade, começa a desenvolver habilidades que você sabe que tem aí, mas que porventura pode estar adormecida, tá bom? Se liga, se cuida, aproveita esse momento para construir algo positivo para você. Fica com Deus.